Olá, você está no canal Alimentando a Alma e eu sou seu irmão em Cristo, Raimundo Oliveira. E hoje eu quero compartilhar com você um versículo bíblico que se encontra em Romanos capítulo 6 e versículo 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo orientava aos romanos, lembrando que o contexto desse texto Paulo falava sobre a diferença entre viver para o pecado e viver para Deus. Enfim, viver para o pecado você terá duras consequências, e viver para Deus você será recompensado grandemente no dia do Senhor, tanto quando Jesus voltar, quanto os dias atuais. Viver para Deus, você será feliz. O apóstolo Paulo nos fala que o salário do pecado é a morte. Eu quero contar uma breve ilustração que vai abrir melhor a sua mente para entender esse texto. Existia um homem que fazia um show em um circo, um saltimbanco, um artista de circo. Ele gostava de se enlaçar com uma cobra jiboia em seu pescoço e desenlaçar-se. E a história diz que este homem, certo dia, diante de uma multidão em uma plateia, ele se enlaçou com a jiboia em seu pescoço e de repente a jiboia começou a apertá-lo. E ele pedia por socorro, porém a plateia achava que isso fazia parte do show. Enfim, a jiboia quebrou os ossos do seu pescoço, o sangue começou a jorrar de seu nariz, e então se deram conta que realmente ele estava morrendo, e viera a óbito. Alguém disse assim: nossa, aquele animal, entre aspas, tão inocente, tornara-se matador de seu dono. O outro disse, ao abandonar o circo: não importa quanto se conheça esse animal, cobra é sempre cobra. E eu vou acrescentar: não importa o quanto você conheça o pecado, ele é sempre pecado e o seu salário é a morte. Não adianta você ter uma vida errada sabendo que é errada e continuar no erro. Eu venho por intermédio desta palavra resumir o que é pecado. Pecado é transgressão aos mandamentos de Deus. A primeira carta de João, capítulo 3 e versículo 4, ele resume de uma forma espetacular: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é um ato, pois cada um é tentado, quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Porém, ele tem as consequências, o seu salário é a morte. A Bíblia diz também, ainda em Romanos capítulo 6 e versículo 23, na parte B do versículo, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, ao mesmo tempo que o salário do pecado é a morte, se você se arrepender e deixar a vida de pecado, deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus, e reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor e morreu na cruz para te salvar, e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador de sua alma, você receberá o dom gratuito de Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, que é a vida eterna. Fique com esta humilde palavra em seu coração. Eu sou o seu irmão em Cristo Jesus, Raimundo Oliveira, e você está no canal Alimentando a Alma.